Olá, caros alunos, vamos estudar hoje pessoas jurídicas. Nós estamos estudando todos os dispositivos, estamos aí no artigo de número 40 do Código Civil. Forma simples, mas para contribuir para você bacharelando, para você concurseiro. É importante que você verifique as outras videoaulas que já foram publicadas. Nós estamos aí na 15ª aula. Também o professor tem aí no YouTube e na sua própria página várias aulas publicadas para o TRE, para o TJ, para a Polícia Federal, atos de ofício, Lei 8.112, então vários estudos já foram publicados. Basta você acessar a página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Gostaria de agradecer você que vem curtindo, que vem compartilhando os vídeos disponibilizados gratuitamente pelo professor. Deixa de conversa, que Deus abençoe o nosso trabalho. Vamos lá. O que é pessoa jurídica? Primeiramente, vamos entender o que seja, qual é a concepção de pessoa jurídica. Meus caros, pessoa jurídica consiste num conjunto de pessoas ou de bens dotados de personalidade jurídica própria e constituído na forma da lei para a consecução de fins comuns. Vejamos o que diz o artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Lembrem vocês que pessoas jurídicas são entidades, então, dotadas de personalidade legal. Vamos dar um exemplo. A empresa do Carlos, uma empresa de pequeno porte, uma empresa que produz calçados. É uma sociedade regularmente constituída, com registro em cartório e, enquanto sociedade, a empresa de Carlos realiza contrato com seus clientes. Ela possui uma conta bancária, ela conta com funcionários com os quais mantém uma relação jurídica. E mais, a empresa do Carlos é sujeito dotado de direito e obrigações. Sujeito dotado de direitos e obrigações. Ela possui personalidade distinta da personalidade que possui o Carlos. Sócio, Carlos Antônio José. A empresa, apesar de ter sido mentalizada, construída por seres humanos, ela possui personalidade distinta, diferente de seus constituidores. Eu não posso confundir personalidade do ente legal com a personalidade de José, Carlos e Antônio, que são os constituidores da empresa. Lembrem-se, então, que eu posso também dizer que pessoa jurídica é um grupo humano criado na forma da lei e dotado de personalidade jurídica própria para a realização de fins comuns. O artigo 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e de direito privado. Nós iremos estudar detalhadamente, item por item,
do inciso 1 ao inciso 5. Ao inciso 5. Mais uma pontuação, mais um lembrete sobre o artigo número 40. Pessoa jurídica, direito público externo, são entidades públicas dotadas de reconhecimento de direito internacional. Direito internacional público. Os Estados Unidos, a ONU, a OIT, organismo internacional de modo geral, o Brasil, com relação com outros países. Agora, pessoa jurídica, direito público interno, são entidades públicas reconhecidas no âmbito da Federação, República Federativa do Brasil. Não gozam de reconhecimento internacional entre as nações. O Brasil goza de reconhecimento internacional entre outros estados. Não gozam, preste atenção, pessoa jurídica, direito público interno, não gozam de reconhecimento internacional entre as nações. O município de Bom Despacho, o município de Pará de Minas, não tem reconhecimento internacional. Tem reconhecimento de pessoa jurídica, direito público interno, mas não de pessoa jurídica, direito público externo. Um exemplo, você vai para os Estados Unidos, para a Alemanha, qualquer outro país, e procure saber se eles conhecem o ente município de Pará de Minas, município de Bom Despacho, município de Itaúna. Eles não conhecem, porque na verdade eles conhecem quem? O Estado brasileiro, que é pessoa jurídica de direito internacional. Os municípios, o Estado de Minas Gerais é pessoa jurídica de direito público interno. Então, não conhecem as pessoas jurídicas de direito público interno, porque elas estão regidas pelo direito interno da Federação Brasileira. Ok? E pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado são entidades que não contam com o reconhecimento legal. São entidades que não contam com o reconhecimento legal de entes públicos. Elas não são pessoas jurídicas de direito público, mas sim pessoas jurídicas de direito privado. Não são entes públicos, não são reconhecidas enquanto integrantes do âmbito estatal, o âmbito público da nossa federação. Como exemplo, a empresa do Carlos, a empresa do José, que são empresas de direito privado. Artigo 41. Não, antes gostaria de dizer o seguinte: nós vamos estudar detalhadamente empresas jurídicas de direito privado. Citamos aí as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos. Lembrem o seguinte, uma revisão para você. Pessoas jurídicas de direito público interno podem classificar-se em administração direta, que é a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E administração indireta, que nós vamos estudar detalhadamente também, que são as autarquias,
fundações públicas e demais entidades de caráter público criadas por leis. Lembrando que tratam-se de órgãos descentralizados, criados por lei, com personalidade própria para o exercício da atividade de interesse público. Ok? Vamos lá para o artigo 41. São pessoas de direito público interno à União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por leis. Meus caros, pessoas jurídicas, direito público externo, nós falamos, são os estados da comunidade internacional, ou seja, todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Exemplo, as diversas nações, inclusive a Santa Sé, que é cúpula governativa da Igreja Católica, e organismos internacionais como a ONU, a OEA, a Unesco, etc. Agora, a vontade às vezes o aluno fica em dúvida. Professor, quais são os requisitos para se criar uma pessoa jurídica? Você tem vários requisitos. Primeiro, vontade criadora, intenção de criar uma entidade distinta da de seus membros. Segundo, observância das condições legais. É importante que sejam observadas as condições legais. Primeiro, a elaboração do ato constitutivo, que é o estatuto social, o registro do ato constitutivo, precedido de autorização governamental, quando for necessário, e também a licitude do seu objetivo. Na verdade, o objetivo desta pessoa jurídica deve ser lícito. Você não pode criar uma pessoa jurídica com o objetivo ilícito, traficar drogas, traficar menores. Isso você não poderá fazer, porque o objetivo tem que ser lícito. Agora nós podemos comentar o artigo 41. No inciso 1 fala, são pessoas jurídicas de direito público interno à União. União significa a reunião de todos os estados brasileiros que formam a República Federativa do Brasil. Então, a União é uma das entidades componentes da República Federativa do Brasil. A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. A Federação, a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, é ente capaz de direito internacional. É pessoa jurídica de direito externo, já que é reconhecido como tal entre as nações internacionais. Meus caros, o inciso 2 diz os estados, o Distrito Federal e os territórios. O estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, os estados como ente da federação são pessoas jurídicas, direito público interno. São pessoas jurídicas, direito público interno. O Distrito Federal, pessoa jurídica, direito interno. E os territórios, pessoa jurídica, direito interno. Eu acho que não ficou muito bem detalhado no inciso 1. A União é pessoa jurídica, direito interno, mas o Estado brasileiro é pessoa jurídica,
de direito público externo. A União, direito público interno, porque a União é uma das entidades componentes da República Federativa do Brasil. Agora, a República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, é pessoa jurídica de direito público externo. O item 3 diz os municípios. Nós falamos, o município de Bom Despacho não tem reconhecimento externo, mas sim reconhecimento interno, como pessoa jurídica de direito público interno. As autarquias, que nós vamos falar detalhadamente, explicar o que é autarquia. A autarquia também é pessoa jurídica de direito público interno. As associações públicas também são pessoa jurídica de direito público interno. Essas associações, meus caros, são um consórcio formado por entidades públicas. A União faz consórcio com o Estado do Pará, com o Estado de Minas Gerais, para unirem forças e construírem obras que terá utilidade pública. Então, nesse caso, formam-se associações públicas. O inciso 5 diz as demais entidades de caráter público criadas por lei, que são pessoas jurídicas, direito público interno. Podemos citar aí, como exemplo, as agências reguladoras e executivas. Têm natureza autárquica, mas não são autarquias de regime especial. Como tais, são pessoas jurídicas de direito público interno. Pessoas jurídicas de direito público interno. Agora, dando aí, já antecipando um pouquinho, as autarquias, expressa aí no inciso 4, são entidades da administração indireta criadas por lei específica, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Vamos para o parágrafo único do artigo 41. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Novamente, salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado a estrutura de direito privado são pessoas de direito público, mas que têm estrutura de direito privado. Regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. A OAB é pessoa jurídica de direito público, mas internamente é organizada nos modelos de uma entidade privada. Um exemplo: funcionários da OAB não são contratados por concurso público. Então, ela é pessoa de direito público, mas internamente a sua organização é nos modelos da entidade privada. É o que diz aí o parágrafo único do artigo 41. Artigo 42, o último desse vídeo. São pessoas jurídicas de direito público externo, já falamos, os estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional. Nós já falamos, vou só ratificar o que eu falei.
O artigo 42 está dizendo o seguinte: são pessoas jurídicas de direito público externo, os estados estrangeiros, outros países soberanos, como o Brasil, Uruguai, Canadá, Dinamarca e todas as pessoas que forem regidas pelo direito público internacional, ou seja, organismos internacionais como a ONU, a OEA e outras organizações internacionais. São pessoas jurídicas, direito público externo, ok? Meus caros, nós vamos encerrar esta videoaula e no próximo, na aula de número 16, nós começaremos a estudar o artigo de número 43, estudando aí pessoas jurídicas. Vocês estão vendo que eu estou fazendo por parte, até para você. Você vai fazer um concurso que vai cobrar pessoa jurídica, você pode direto assistir aí os vídeos de pessoa jurídica. De ausência, de personalidade. Fica mais fácil o seu estudo. Um grande abraço, compartilhe os nossos vídeos, divulgue os nossos vídeos e acompanhe as publicações pelo Face Hernando Fernandes da Silva. Um grande abraço, que Deus abençoe você, abençoe a todos nós e abençoe o nosso trabalho.